Bora lá, rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui. Nesse vídeo a gente precisa conversar sobre o que foi essa rodada do Campeonato Brasileiro, que falta apenas uma partida para o seu término e é justamente o jogo do Inter amanhã, segunda-feira à noite, lá em Goiânia, no Antônio Ascioli. O time do técnico Mano Menezes com diversos problemas, pelo menos 3 desfalques importantíssimos na equipe titular, mas a equipe que já está encaminhada, inclusive eu busquei algumas informações, a tendência é que Edenilson comece a partida e nesse vídeo eu te trago mais detalhes sobre o time do Internacional para a partida contra o Atlético Goianiense e o que o Palmeiras fez neste domingo, que foi colocar uma obrigação no time do técnico Mano Menezes de vitória se quiser ainda sonhar com o título brasileiro. Vamos lá então, falar mais do Internacional por aqui. Antes disso, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força por aqui, sempre com a parceria da KTO. KTO.com, tem o meu código lá, Lucas Dias, que vai te dar 20% de bonificação no teu primeiro depósito. Você que ainda não tem registro, para de perder tempo, vai lá em KTO.com, faz o teu registro e coloca o código Lucas Dias, porque tu vai ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Se tu colocar R$100, tu ganha 120. Tu ganha mais R$20 de bonificação lá no site da KTO, tá certo? Então não perde tempo, vai lá e também já aproveita e faz a tua fezinha essa semana, tá certo? Bom, pessoal, o Internacional que viu essa rodada que acabou sendo ruim. O Palmeiras se distanciou cada vez mais com a vitória contra o Santos há pouco lá em São Paulo no Allianz Parque e só mostra como é difícil bater nesse time do Abel Ferreira, como é difícil bater esse time do Palmeiras do Abel Ferreira, um time que quando tu menos espera, ele vai lá e ganha suas partidas, faz bons jogos. Hoje não foi uma grande partida, o Palmeiras estava com 1 a menos, mas mesmo assim venceu do Santos. É verdade que a gente já esperava uma vitória do Palmeiras contra o Santos? É verdade, mas ainda assim o Palmeiras não estava fazendo uma grande partida, o Santos estava dificultando, levou até o intervalo 0 a 0. O Palmeiras teve o Danilo expulso com 10 minutos do segundo tempo, se imaginava até um empate que seria perfeito para o Inter, um empate do Palmeiras nessa rodada, porque justamente já se colocava essa expectativa de uma vitória da equipe do técnico Abel Ferreira. No fim das contas, o Palmeiras venceu, se distanciou cada vez mais. Eu tenho aqui algumas anotações importantes dessa tabela. O Palmeiras chegou aos 57 pontos, líder com sobras do Campeonato Brasileiro. O Flamengo no Fla-Flu perdeu para o Fluminense 2 a 1. Talvez não tenha sido um grande resultado porque o Fluminense passa do Inter, mas ainda assim dá uma brecada no Flamengo, que tem aí 2 disputas de finais de Copa do Brasil e também de Copa Libertadores. Então o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, o Flamengo perdeu para o Fluminense por 2 a 1. O América Mineiro venceu o Corinthians, para quem não lembra, o Corinthians está aí nessa disputa também ali com o Inter nas primeiras posições, e a tabela ficou o seguinte, tá? Palmeiras líder 57, o vice hoje é o Fluminense com 48, logo atrás vem o Inter com 46, se vencer amanhã contra o Atlético Goianiense chega a 49 e retoma a vice-liderança, e o Flamengo é o último time dentro do G4 com 45 pontos. Bom, pessoal, mas como eu disse, o Inter, para retomar a vice-liderança, precisa vencer a partida desta segunda-feira. E essa vitória do Palmeiras agora contra o Santos coloca uma obrigatoriedade em cima do Internacional para vencer essa partida se quiser sonhar ainda com uma possibilidade de título brasileiro. O Inter, inclusive, já chegou em Goiânia, o jogo amanhã, 7 horas da noite, no Antônio Ascioli, contra o Atlético Goianiense, que está desesperado, lutando para não cair. Já pensam muitos lá, e já se fala muito em Goiânia, de um Atlético já pensando na Série B da temporada que vem, da temporada 2023, com jogadores conhecidos. Tem o Peglo, ex-Inter, tem o Diego Turin, ex-Grêmio, tem o Léo Pereira, ex-Grêmio, o Luiz Fernando, ex-Grêmio, diversos jogadores aí que passaram pela dupla Grenal. Bom, em relação ao time do Internacional, tá? São 3 desfalques, 2 deles importantíssimos. Wanderson, com dores na coxa, foi preservado e fica em Porto Alegre. Deve retornar só contra o Bragantino na próxima rodada. Ele fez exame de imagem, não teve lesão constatada, mas ainda assim está sendo preservado. Na vaga dele, o Gustavo Maia voltou a ser relacionado, mas obviamente não vai começar a partida. O Pedro Henrique será titular no ataque do Internacional ao lado do Alexandre Alemão. Outro desfalque importante é o do Johnny, que está convocado, já se apresentou lá na seleção norte-americana na Alemanha para o primeiro amistoso contra o Japão, depois tem um amistoso também
contra a Arábia Saudita, que será disputada na Espanha, desfalca o Inter em 2 rodadas. Essa contra o Atlético e a próxima contra o Red Bull Bragantino. E o outro desfalque é o Daniel. Daniel foi comunicado ontem pelo Internacional, ele saiu mais cedo da última atividade no CT Parque Gigante, levou uma bolada no olho, fica em recuperação e observação aqui em Porto Alegre, então o Kehler será o titular. Bom, com esses 3 desfalques, Daniel, Wanderson e Johnny, o Inter está praticamente definido. Tem 2 dúvidas no meio de campo, eu vou explicar. No gol, Kehler, Bustos, Mercado, Vitão e René na lateral esquerda. Meio de campo, Gabriel. E aí a primeira dúvida, na vaga de Johnny, o que eu tenho de informação é que a tendência é que o Edenilson entre nessa vaga. Ele treinou como titular na atividade fechada, mas essa atividade fechada no CT Parque Gigante antes da viagem do Inter para Goiânia também teve uma variação, em que Depena atuou como segundo volante, mas essa não é a tendência, mas ele treinou dessa forma também, além do Edenilson. E aí uma equipe que teria o Edenilson no banco, e aí Gabriel, Depena, Alan Patrick, Maurício, Pedro Henrique e Alemão. Mas, ainda assim, como eu disse, o Edenilson também trabalhou nessa segunda função de meio de campo e a tendência é que ele seja o titular. E aí um meio de campo com Gabriel, Edenilson como segundo volante, a dúvida entre Depena e Alan Patrick e o Maurício fechando o meio de campo, na frente Pedro Henrique e Alexandre Alemão são as possibilidades que tem o técnico Mano Menezes com esses 3 desfalques para encarar o Atlético Goianiense. Lembrando, o Inter precisa vencer para chegar aos 49 pontos e aí ficaria a pelo menos 8 pontos de distância para o líder Palmeiras. É manter a diferença de 8 pontos para o líder Palmeiras e é uma possibilidade, o Inter tem que vencer o Atlético Goianiense. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força por aqui também para alavancar os vídeos por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima.